Amém, glória a Deus, boa noite. E aí, animados com essa nova série? Vão ser 2 meses de muitas palavras intensas que eu tenho certeza que vai confrontar cada um de vocês. Toda semana nós vamos falar de algo, de alguma situação que talvez você esteja vivendo, mas não consegue identificar. Mas em nome de Jesus você vai ser curado e você vai identificar. Amém, igreja? Essa semana, nossa primeira palavra é a primeira carta. A primeira carta fala: o que está no lugar de Jesus? É algo que às vezes a gente precisa se perguntar. Porque às vezes nós colocamos altares. Por que o povo ficou preso 40 anos no deserto, gente? Quem sabe? Uma das situações é porque eles não reconheciam o Senhor e colocavam... Gente, me esqueci aqui a palavra. Colocaram estátuas e começaram a adorar outros deuses. E o que eles fizeram? Colocaram outras pessoas no lugar de Jesus. E talvez nós já estamos muito longe daquele povo lá do deserto. Talvez você não tenha colocado outros deuses, mas você tem usado uma rede social como Deus. Você tem colocado um relacionamento, uma pessoa. São N situações que às vezes nós não conseguimos identificar. Mas hoje, que você possa baixar a sua cabeça, todo mundo, baixa a sua cabeça, fala aí com Deus. Senhor, que essa palavra hoje o Senhor possa entrar fiada, mas que possa vir me fortalecendo e trazendo clareza, Senhor. Se eu estiver presa, Senhor, em alguma dessas prisões, Pai, que o Senhor possa me libertar esta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos iniciar então a nossa palavra. Como a dona ainda mesmo falou, muitas vezes nós achamos que estamos presos somente quando estamos presos em algum lugar, em uma casa ou até mesmo em uma cadeia, mas não é somente dessa maneira que nós estamos presos. Às vezes nós ficamos presos em alguma situação ou começamos a adorar alguns deuses, como eu falei para vocês. Às vezes você pode estar preso ao seu passado, ou às vezes até mesmo com a questão da ansiedade, você pode estar preso ao futuro. Você é tão ansioso que às vezes você fica preso ao futuro, você quer saber o que vai acontecer e na Bíblia não fala sobre adivinhações, tá? Então você está pecando. E aí você fica tão ansioso, querendo saber das coisas, querendo saber e acaba ficando preso. Ou uma amizade, ou algum relacionamento, ou alguma coisa que aconteceu. E eu quero falar para vocês que uma das grandes, maiores doenças do mundo hoje não é o diabetes, não é, às vezes, um câncer, é a doença mental também. Pessoas que ficam presas em situações que ficam trazendo aquela situação diariamente e não conseguem às vezes sair, fica presa ali. E vai ter que ir em busca de se libertar de alguma outra forma e precisa às vezes de um médico. E nós precisamos ficar atentos para a gente não cair nessa cilada, amém? Que às vezes o inimigo vem agindo em algumas situações para que a gente caia exatamente aí. E eu quero te falar esta noite que a sua vida foi criada por Cristo. Você foi criado por Cristo para viver para Ele. E quando nós decidimos viver para o Senhor, as nossas escolhas às vezes ficam um pouco... O rapaz estava falando no vídeo. Gente, eu esqueci de passar o vídeo da série, perdão.
Vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Desculpa, perdão. Esse é o primeiro episódio. Você não fala. Você escreve. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça, que é a igreja, o princípio, o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Que? Eu estou aqui preso e você me mostra isso? O que é isso aqui? Eu quero saber como que eu vim parar aqui. Quem me colocou aqui? Como é que sai daqui? Tudo foi criado no meio dele, para ele. Para que tudo tenha supremacia. Tudo. Mas por que nada faz sentido? Olha, eu conheço sobre isso aqui, eu cresci ouvindo sobre isso, eu sei quem é Jesus. Então, o que eu estou ocupando o espaço dele? Essa noite você vai identificar quem está ocupando o lugar dele. Amém? Sua vida foi criada para Cristo, né? E como eu estava falando, quando nós vivemos para Cristo, algumas coisas não nos convêm. Vocês viram que no primeiro vídeo o rapaz fala que liberdade é poder fazer tudo que ele queria, tudo que ele quisesse, né? E às vezes isso é uma liberdade falsa. Quando eu faço tudo que eu quero, quando eu extravaso numa alimentação, quando eu como tudo que eu quero, quando eu faço tudo que eu quero, quando eu desobedeço a minha mãe, quando eu chego em casa, não estou nem aí para a louça, não quero nem ajudar ela, eu estou meio que, desculpa falar a palavra, mas desgarrado aí, solto, fazendo tudo que eu quero. Você está errado, meu irmão.
Isso não significa liberdade. Isso significa que você está preso em alguma situação da sua vida que você não identificou o que é. Mas que você precisa identificar. Porque quando nós estamos bem, nós fazemos as coisas moderadamente. Quando fazemos as coisas moderadamente, elas não nos prejudicam. Não tem porquê e nem como nos prejudicar. Porque a gente está agindo da maneira certa, fazendo da forma certa, então não tem como. Vocês já ouviram falar que às vezes o pecado acontece por conta do exagero? Existe o pecado da gula quando você está comendo demais. Existe N pecados, eu estou só dando um exemplo desse da gula. Amém? Esse versículo que vocês ouviram agora no texto foi Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, Gustavo, por favor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação. Pode passar. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas do céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Próximo. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Por favor, próximo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Próximo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. De quem estamos falando? Jesus. Estamos falando de Jesus. Ele foi criado. Ele, apesar da gente não ter uma imagem de como seria o nosso Deus, esse versículo fala exatamente que Jesus é a imagem e semelhança do seu Pai. E que nós também somos a imagem e semelhança dele. E que nós estamos aqui na terra por meio dele. Foi o que eu falei para vocês. E por meio dele nós estamos aqui para viver em abundância, para viver melhor, mas para viver com equilíbrio, conforme a palavra do Senhor. Amém, igreja? Nem todas as coisas que a gente imagina ou acha que estamos fazendo certo, nem sempre é certo. Quando colocamos algo na frente de Jesus, ou algo que nos impeça de sentir a presença dele, nós estamos errando. Nós estamos, às vezes, colocando algo que, às vezes, em vez de nos fazer ir para frente, estamos retrocedendo. Todo mundo vive para alguma coisa, mesmo aqueles que dizem que não ligam para nada. Sempre a gente tem algum sentido. Nós não vamos viver nesse mundo, nessa terra, sem sentido, sem objetivo. Se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, Camila, o que é que você quer viver daqui a 2 anos? A Camila tem uma resposta para mim? Então, nós precisamos ter um sentido, um objetivo. Não podemos viver sem objetivo, sem planos. Isso deixa a gente meio que sem saber como fazer, como agir, ou por onde ir, ou por qual caminho andar.
Isso também nos deixa vulneráveis. E às vezes acaba fazendo a gente cair em situações ou em problemas, aquilo que não vem da palavra de Deus. A Bíblia chama isso de idolatria, algo que colocamos à frente do Senhor. Tem aquelas pessoas que fazem aqueles fã-clube, né? Que existe pessoas que idolatram cantores, ou até mesmo um ator. Existe esse tipo de idolatria e também existe, que nós estamos definindo esse tipo de situação como uma prisão. Né? Uma prisão que a gente às vezes fica preso ali, porque a pessoa, quando idolatra uma outra pessoa, ela esquece que o Senhor Jesus existe. Ela esquece da presença do Pai. Ela esquece o porquê ela está aqui nessa terra. Ela esquece muitas vezes o porquê que ela veio. E nós precisamos ficar atentos para que a gente não venha cair nesse tipo de cilada. Eu vejo isso como uma cilada. E vou citar aqui muitas outras que acontecem sobre a nossa vida. A gente citou aqui, eu citei aqui, a questão de às vezes você estar preso a uma rede social. Todos nós sabemos que lá na configuração do Instagram a gente consegue ver quanto tempo a gente passa no Instagram, quanto tempo a gente consegue viver. Você já parou para verificar quanto tempo você fica lá no Instagram? Tá sorrindo, hein, Débora? TikTok da vida. Eu sou um pouco desligada aí das redes sociais, mas vamos citando aí para mim. Oi, Kawaii também. Então são muitas coisas. Tigrinho também, que é também o mal do século hoje em dia. Muitas famílias sendo destruídas por conta desse tipo de jogos. Outras coisas também, como eu falei, um relacionamento. Uma pessoa que você se apega que às vezes não é de Deus aquela pessoa. E às vezes vem acontecendo N situações, N brigas e você não consegue ver. Você está preso ali àquela situação entrelaçada. Existe também o pecado. Homens, mulheres também presas à pornografia. Homens e mulheres que não conseguem se guardar. Então são N situações, pessoas que são viciadas em sexo, são N situações que podem ocorrer, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque a gente acha aquela situação normal. Eu falando aqui de redes sociais para vocês, redes sociais social, com certeza vocês acham isso muitas vezes normal. Ai, pastor, é tão simples ali quando eu não estou fazendo nada, eu estou só aqui passando. Mas quando você poderia, em vez de estar passando isso aí, vai ter N concursos agora bom para você estar estudando, para você estar aprimorando o seu conhecimento. Mas você acha melhor estar ali preso nessa situação. Então nós precisamos ficar atentos. Aqui fala assim, o problema é que aquilo que colocamos no lugar de Deus começa a mudar em nós. E nós ficamos frios. As pessoas acham que está livre por viver e fazer coisas que querem, mas não é assim. E às vezes acabam se cansando de algumas situações e perdendo o controle da sua vida. Quem quer perder o controle da sua vida? Como eu falei para vocês, uma das maiores doenças do século é a doença da mente. E muitas pessoas falam que uma das situações que deixa as pessoas presas
é a questão do celular, da gente estar ali vendo as vidas das pessoas e sempre estar falando, nossa, a vida dessa pessoa é sempre boa, todas aquelas situações, porque a gente vê tragédia nas redes sociais, mas a gente também vê muita coisa legal, não é isso? Fala aí o nome aí daquela namorada lá do rapaz. Quem? Isso, Virgínia, né? Só posta. Dizem que ela é uma empresária, que tem tudo do bom e do melhor, e ela só posta coisas legais. E você vai vendo aquilo ali e você fica, cara, essa vida dessa mulher é muito boa, você fica querendo ser que nem ela. Se você não ficar querendo, você está mentindo, desculpa te falar. Ou ela ou outra pessoa, você fica vendo ali, e aí você fica se comparando. A comparação é a pior coisa que existe. São N situações, a mulher é cheia do dinheiro. E às vezes nós não estamos no mesmo nível dela. Então as comparações... E isso faz com que a gente fique se comparando e acabe perdendo o controle. E aí ele fala assim, a Bíblia chama isso de idolatria, né? A idolatria não é só a curva se curvar diante de uma imagem. É quando criamos algo e colocamos em nosso coração no lugar do Senhor. Por isso, eu vou te perguntar mais uma vez esta noite. Não precisa você responder agora ou falar. Levanta só o dedão aí do seu pé. O que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? O que você tem colocado? Em Colossenses 1, Paulo apresenta Cristo como seu Senhor, Salvador, que sustenta a sua vida, que ajuda. Paulo foi preso com Sila, mas antes disso, Paulo também... O que Paulo fazia antes? Ele até mudou o nome, gente. Exatamente, eu vejo isso como uma prisão, até mesmo antes dele ser preso. A pessoa com o ódio no coração, no rancor, ela está presa numa situação. Ela fica ali presa na tristeza, no rancor, na raiva e não consegue sair. Paulo apresenta Cristo como Criador e sustentador e reconciliador de todas as coisas. Ele mostra o Senhor Jesus não apenas uma parte da sua vida espiritual, mas ele vê o Senhor Jesus o caminho de tudo, para tudo. Paulo é um grande exemplo, né? A Bíblia mesmo às vezes relata que Paulo, quando estava na prisão, essa série também vai falar algumas situações que quando Paulo estava na prisão, mesmo diante de toda a situação que ele estava vivendo, ele estava sempre adorando e falando o nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu vou falar aqui com vocês é: o coração se prende ao que tanto você trata como tesouro. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, fala: pois onde estiver o seu tesouro também estará o seu coração. Aquilo que você tem achado que é um tesouro, aquilo que você tem achado que é importante, ali vai estar o seu coração. O coração segue aquilo que consideramos mais valioso. Eu li um livro, não consegui concluir, mas falava: as coisas que estão no nosso coração é as coisas que amamos. Não consegui concluir ainda, mas é exatamente dessa forma. As coisas que nos chamam a atenção, que nos chamam a nossa atenção, que está aqui, que a gente gosta, são as coisas que às vezes nos prende,
é aquilo que a gente quer, é ali aonde a gente quer estar. Então, por isso a gente precisa ficar atento ao que nós colocamos como tesouro. Amém? O coração segue aquilo que consideramos mais valioso. Por isso precisamos orar com sinceridade para aquilo que nós temos recebido no nosso tempo, como temos gastado o nosso tempo, onde temos gastado a nossa atenção, onde nós temos dado o nosso tempo de qualidade, para quem nós temos conversado, o que nós temos feito no nosso tempo. A nossa atenção, às vezes, pode nos fazer perder a esperança ou até mesmo a nossa obediência. Se a aprovação das pessoas virão através de um tesouro, a vida passa a depender do olhar dessa pessoa. Muitas vezes nós ficamos presos também, como eu acabei de falar para vocês, em comparações. Nós fazemos comparações e ficamos presos em determinadas situações. Porque nós comparamos e queremos, às vezes, viver aquela situação. E eu sempre falo para vocês que a gente passa por um processo. Não existe pular ou até mesmo passar de fase, como nos jogos. Infelizmente, na vida não tem essa. A gente precisa passar por cada processo e é um degrau por degrau até chegar no nosso processo para que possamos estar fortalecidos. Por isso não podemos pular etapas. E as aprovações às vezes, ou até mesmo uma crítica ou uma rejeição, parece insuportável às vezes. E isso rouba a sua paz. E quando nós perdemos a nossa paz, não sei vocês, mas quando eu perco a minha paz, ou quando eu até mesmo hoje estou chateada com alguma coisa, eu sei que nós mulheres sempre conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas quando eu estou chateada, se eu perder a minha paz, eu não consigo. Eu fico logo empurrada ali no lugar e eu não consigo fazer nada. Não sei se com vocês é assim. Por isso, é interessante que a gente sempre esteja em paz e possa viver em equilíbrio para que as coisas possam fluir. O problema não está em gostar de pessoas ou ter sonhos, ou desejar crescer ou desfrutar de algo. Esse não é o problema. O problema é pedir essas coisas, aquilo que só Deus pode te dar. O que Deus pode te dar? Um relacionamento seguro, uma pessoa certa para realmente estar ao teu lado. O Senhor começa a te guiar para você fazer escolhas certas. Quando nós colocamos a chave da nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor vai nos trazendo equilíbrio e vai nos caminhando para que possamos chegar no local certo. E não há problema em você, às vezes, ter um relacionamento ou conseguir carregar o peso da vida da outra pessoa sobre a sua vida. Perdão, li errado aqui. É um peso. Como eu falei para vocês, um dos exemplos que eu dei para vocês foi, às vezes, a gente se relacionar com a pessoa errada. Às vezes a gente começa a carregar o peso daquela pessoa sobre a nossa vida. E vai brigando, vai acontecendo N situações e você não consegue ver. Você está tão ali entrelaçado com aquela pessoa que você não consegue ver que aquela situação não é para você. E uma pessoa, às vezes, que está de fora consegue ver, mas você, às vezes, não aceita o conselho. Quem é que já se relacionou com alguém de uma forma que não era para ser, vai entender o que eu estou falando, né? Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, descreve esses traços de uma forma bem clara.
trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Esse versículo fala exatamente de quando as pessoas deixam de adorar o Senhor e começam a adorar outras coisas no lugar do Criador. E essa raiz da prisão humana, trocar o Criador por coisas criadas e que sempre fazemos essa troca, o nosso coração fica perdido, fica frio. Quando trocamos o Criador pelas coisas que Ele criou. Nós precisamos ter o Criador sobre o nosso coração, sobre as nossas atitudes e colocar Ele como exemplo. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é: Cristo é digno do lugar que nada criado consegue ocupar. Eu quero te falar que o que o Senhor criou não deve ocupar o seu coração, mas sim Ele ocupar o seu coração, a sua mente, a sua vida, o que você for fazer. É Ele que tem que estar à frente de tudo, amém, igreja? Lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 16 ao 17, fala: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste. Paulo está dizendo que a nossa vida tem origem e destino. Nós fomos criados por meio dele e para ele. Isso significa que a sua vida tem um sentido, que a sua vida foi criada por meio dele e que o Senhor já tem os planos ali direitinho. Mas como eu falei para vocês, quando o Senhor nos guia, a gente tem o poder da escolha. E muitas vezes fazemos a escolha errada. Mas também podemos fazer a escolha certa. E quando fazemos a escolha certa, vamos ali caminhando. E sempre seguindo. E cada vez mais firmes e mais fortes quando fazemos as escolhas certas. Amém? Também significa que Jesus é o único capaz de sustentar aquilo que Ele te entrega. Muitas pessoas estão tentando carregar a própria vida como se fosse Deus, tentando sustentar a imagem ou controlar o futuro, ou provar valores, ou esconder algo. Tentar fingir, ou até mesmo ser algo que você não é. A gente não consegue sustentar quem nós não somos. Às vezes você pode até fingir para entrar ali num grupinho, no seu jeito, ou querer mudar alguma coisa, mas uma hora ou outra a verdade vai aparecer. Nós não conseguimos fingir 24 horas. E muitas vezes fazemos isso para entrar em determinados grupos, e às vezes isso depois que você consegue, ou às vezes você consegue, nem te vale a pena, não tem um gosto, não é prazeroso. Mas Colossenses também diz que nele tudo subsiste. Cristo sustenta o que nós não conseguimos sustentar. Ele, antes de todas as coisas, maior que todas as coisas, maior às vezes até do seu medo que você sente, Ele consegue te fazer perder o medo e buscar a verdade. Ele consegue te fazer você enxergar às vezes as coisas falsas, para que você possa ocupar o seu coração de coisas certas, de coisas boas, de coisas que vai te preencher, de coisas que vai te fazer bem. Para quem está chegando agora na fé,
Isso é essencial, seguir ao Senhor. Eu estava lendo um livro, não terminei também, que fala de Ruth. E aí nós sabemos que Ruth passou por uma determinada situação com Noemi, né? Mas não... Gente, estou fazendo confusão aqui, peraí, desculpa. Noemi já estava há muito tempo na fé. E nós sabemos que Noemi passou por uma situação, perdeu o seu esposo, perdeu os filhos. E em determinada situação, Noemi também fala que não quer a companhia das noras. E nesse livro, ele vê essa situação da Noemi como uma situação de rebeldia. Por ela já estar há muito tempo na fé, mas ela não entendeu o que o Senhor estava querendo falar com ela. Quando Ruth fala que a partir daquele momento o Deus dela era o Deus dela e que ela seguiria com Noemi para onde ela fosse. Vocês lembram que lá no versículo, às vezes, Noemi não queria a companhia de Ruth. E naquele momento o Senhor estava dando uma filha nova para ela. E quando Noemi não aceita, mas mesmo assim Ruth vai com Noemi, aonde ela volta lá para a cidade antiga dela. Com mais na frente, Noemi enxerga Ruth como sua filha e começa a ver ela com outros olhos. E às vezes nós cristãos estamos assim, não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Às vezes estamos sendo tomados ali, como foi o caso de Noemi, por conta da tristeza, da perda. Nós não conseguimos enxergar o óbvio, as coisas boas que às vezes Deus está fazendo. E precisamos ficar atentos com as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, para que nós não possamos ficar presos às vezes numa tristeza ou até mesmo na raiva. O terceiro ponto que eu vou falar com vocês é a cruz nos traz de volta para Deus. Paulo não apresenta Cristo apenas como seu Criador, ele também mostra Cristo como seu reconciliador. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 19 e 20, fala: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Isso é o Evangelho. Deus não é apenas mostrar o que está colocando nas coisas erradas, mas tentando colocar as coisas certas no caminho certo, para que possamos enxergar o que realmente faz sentido. O pecado muitas vezes nos afasta de Deus, faz bagunça, deixa a gente frio. Você vê que quando um cristão está em pecado ou quando ele não está totalmente reconciliado com Deus, ele começa a ficar frio. Uma das primeiras coisas que ele faz é às vezes nem vir para a igreja, que ele não se acha digno de estar aqui na casa do Pai. E o pecado faz exatamente isso, nos afasta, nos deixa frio. E quando eu acho que um dos maiores, eu vejo que o inimigo faz justamente isso para nos deixar cada vez mais só. Porque ele sabe que quando nós estamos só, nós estamos vulneráveis. E quando estamos vulneráveis, nós estamos perdidos. Mas quando nós encontramos a Deus e sabemos que o Senhor é o Senhor Salvador, nós conseguimos ter equilíbrio da situação. A paz foi feita para que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz fosse carregado toda a culpa e todo o pecado. Ele não morreu em vão. Ele morreu por mim, por você, por cada um de nós. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus derramou seu amor por nós
Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. Essa é a boa notícia que eu quero te trazer esta noite. Quando estamos frios ou quando estamos pecando, quando não conseguimos ver uma luz, mas sempre há uma luz lá no fim do túnel. Sempre o Senhor que a gente serve não é aquele Senhor que nos julga, não é aquele Senhor que às vezes faz julgamento do que você fez, do pecado, não. Se fosse assim, Ele não teria morrido na cruz por todos nós. Ele não teria pagado um preço alto, e o preço foi alto por mim e por você. Então nós precisamos reconhecer e saber o poder dele sobre a nossa vida. Amém? O arrependimento é reconhecer que as outras coisas ocupam o lugar de Deus, mas também é saber que a fé, que às vezes está escondida dentro de nós, de alguma forma possa florescer e restaurar. Se restaurar de uma forma que a gente consiga enxergar o que está errado para a gente começar a fazer o certo. Começar a ver como seria, começar a enxergar e definir, isso está errado, isso está certo, então é melhor eu ir pelo certo. E esquecer que nem tudo é suficiente para ocupar o lugar do Senhor. A pergunta e a palavra que não quer calar esta noite é: o que você tem colocado à frente do Senhor na sua vida? Talvez seja uma pessoa, um sonho, uma imagem, uma culpa, um prazer, um medo, uma necessidade, eu não sei, mas você sabe o que é. Você não precisa me falar em voz alta, mas você sabe. Talvez seja algo bom que você recebeu, talvez seja algo ruim, eu não sei, mas eu desejo que esta noite eu tenho certeza que o Senhor Jesus está fazendo a obra dele. E a graça está sobre as nossas vidas, e que você vai reconhecer o que você tem colocado no lugar dele. E Colossenses nos mostra que Cristo é o Criador, o sustentador e o reconciliador de todas as coisas. A vida foi criada por meio dele. Então nós precisamos, a vida foi criada por meio dele, para ele. Por isso, nada menos que Cristo consiga e faça sentido na sua vida. Se faça-se presente. Se faça necessário. É necessário. Eu acredito que a vida sem Cristo já é ruim, porque não temos para quem nos apegar, não temos com quem falar. A vida com Cristo é bem melhor, porque nós temos quem nos sustenta, nós temos quem nos fortalece. É diferente. E você sabe dessa diferença que eu estou falando. Hoje você o reconhece diante de todas as coisas, e isso o torna o mais forte, o torna você mais forte que qualquer outra pessoa que às vezes não o reconhece como Ele, como seu Senhor e Salvador. Quando Cristo volta ao lugar que Ele merece no seu coração, o coração começa a ser livre e você começa a se soltar das celas que você muitas vezes está preso. E eu queria te convidar esta noite para que você pudesse ficar de pé. São N celas, são N pecados, mas que você trouxesse a sua mente qual que é a cela que você está preso. Qual que é a cela que você precisa se livrar esta noite? Qual que é aquela que você precisa deixar aqui neste altar? Para que você possa se sentir mais forte e fortalecido pelo Espírito. Que você possa neste momento fechar os seus olhos e se apegar com Deus aí no seu lugar e falar com Ele. Fala para Ele esta noite o
que você tem colocado no lugar dele? O que tem te prendido, tirado a sua atenção? O que tem feito? Você muitas vezes não reconheceu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Fala com Ele todo o seu coração esta noite. Às vezes é algo que você não consegue largar. É algo que é difícil, pastor, às vezes é tão difícil deixar essa situação. Mas a verdade, em nome de Jesus, essa noite o Senhor está te dando força. Que o Senhor está te fortalecendo. Que Ele está enviando anjos novos para te fortalecer, para que você tenha nessa caminhada. Ou mais que seja devagar, mas que você não tenha desistir. Mas que você venha querer se livrar dessa situação. Para que o seu relacionamento seja mais forte com o Senhor. Para que você possa estar fortalecido. Igreja, se você tem os olhos fechados, que você possa vir aqui na frente de você que tem alguma situação que não consegue largar. Mas nós vamos estar orando, vamos estar de olhos fechados. Os nossos guerreiros vão estar aqui, eu também vou estar aqui para orar com você. Vamos estar te fortalecendo e vamos orar juntos. Sentir ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te fortalecer, vai te fazer uma pessoa mais forte. E que essa situação que você está vivendo, você vai deixar ela aqui no altar.